Mano, bom dia. Bom dia. Depois daquele contratempo na quarta-feira, Cruzeiro muito prejudicado. Como preparar esse time para o jogo de domingo contra o Santos e também para quarta-feira contra o Palmeiras, mantendo o foco, principalmente porque é importante se manter nas 6 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro? Passou, quarta já falamos tudo que tínhamos que falar. Agora vamos realmente pensar primeiro no Santos, depois no Palmeiras na quarta-feira. Sem dúvida, temos condição de fazer um ótimo jogo diante do Santos, no domingo à noitinha, né, 19 horas. O fato de ser às 19 horas também dá uma condição de menor tempo de recuperação para quarta-feira, então já induz aí o que temos que tomar como decisão. Mas o time que jogou o Clássico mostrou a capacidade que tem. Então é bem provável que a gente repita aí uma grande parte da formação que utilizamos diante do Atlético Mineiro para jogar contra o Santos. Mano, mas a situação de quarta-feira ganhou uma repercussão mundial, né? E o futebol está solidário ao Cruzeiro. Você, particularmente, espera justiça por parte da Conmebol? O Cruzeiro tomou as providências que deveria tomar como clube. Eu acho que o futebol como um todo está solidário com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro foi a bola da vez, né? Não é para o Cruzeiro individualmente isso, é para o futebol, é a preocupação que a gente tem. Independentemente de sermos prejudicados ou sermos favorecidos, a gente quer que as coisas sejam decididas dentro do campo. A gente sempre torce por isso, a gente trabalha para isso, né? Então, é importante que o futebol se posicione, porque essas coisas não podem voltar a acontecer. Não pode ter um erro tão grave de interpretação de um lance que 100% das outras pessoas, todas envolvidas no futebol, conhecedoras do futebol, pensam diferente. Às vezes existe uma margem de dúvida, né? Às vezes o percentual é 30 para cá, 70 para lá, às vezes 60, 40. Essa foi 100%. E quando é 100%, é sinal de que algo grave aconteceu e que a gente precisa mesmo ter a postura que teve, mas isso vai ser, né, questões para serem resolvidas fora do campo. Vamos cuidar da nossa parte de dentro do campo, que é a parte dos profissionais. Você falou há pouco aí de Santos e Palmeiras, são compromissos antes da decisão do dia 4, mas já começou uma mobilização até por parte da diretoria, ingressos mais baratos no dia 4, e a gente vê nas redes sociais o torcedor se mobilizando para apoiar, para incentivar. É bom isso já estar acontecendo ou não? É bom, mas vamos colocar coisas importantes antes disso. Nós temos uma outra decisão antes dessa. Nós temos uma decisão na quarta-feira com o Palmeiras, né? E esse jogo vai ser também extremamente duro pela qualidade do adversário. Vimos ontem o Palmeiras jogar pela Libertadores. É esse adversário que nós vamos enfrentar. Temos uma vantagem que fizemos 1-0 lá e queremos chegar na final da Copa do Brasil. Então, primeiro nós precisamos do torcedor na quarta-feira aí diante do Palmeiras, né, que é importantíssimo para esse momento que nós estamos vivendo também. Não vamos descuidar de coisas importantes em detrimento de algo que nós julgamos que lá no dia 4 vai acontecer. Vai acontecer o dia 4, nós certamente vamos estar muito fortes para tentar fazer uma grande virada. Mas temos coisas importantes para fazer antes. Vamos esperar a hora certa e fazer tudo na sua hora certa. Dentro desse planejamento para a partida contra o Santos, boa parte dos jogadores que jogaram no domingo passado, o Sassá já ficou treinando, também melhorando um pouco a parte física, também está nos planos para essa partida? Tá nos planos, sim, sem dúvida nenhuma. Planejamento para o Sassá foi exatamente fazer um jogo treino aí quando fomos à Argentina, exatamente para dar a ele essa já evolução, né? E queremos ele para sábado, queremos ele para quarta, queremos ele lá para outra decisão que temos também. O Thiago Neves, dentro desse planejamento, também está fora, pelo que a gente sentiu aí, para recuperação para quarta-feira. E tem outro jogador que o torcedor sempre pergunta, o Fred, como é que está? Ainda é para esperar um pouco, ele já pode também pelo menos ser relacionado para ir sentindo aquele clima, se readaptando? Não, o Fred ainda não vai ser relacionado.
Está numa evolução maravilhosa pela lesão que teve, né? Mas precisamos ainda avançar um pouquinho para ter uma margem de segurança maior para nós e para ele, principalmente, né? Então, vai passar por essas etapas que nós estamos nos referindo, que o Sassá já fez, né? Que é fazer jogos-treinos contra o Sub-20, daqui a pouco fazer contra uma equipe um jogo-treino amistoso aí fora da nossa programação, para que a gente consiga ir sentindo nele essa segurança que precisa ter. Uma coisa é você treinar nesses primeiros momentos. Outra coisa é alto nível de competição, que nós sabemos que será quando ele for relacionado para os jogos. Mano, em meio a tantos acontecimentos, competições, como que você tem levado essa conversa com o grupo para não perder o foco e também jogo a jogo para estar mudando essa chave? É bastante desigual para com certos adversários, por exemplo. Nós vamos jogar com o Santos, né? O Santos jogou seu último jogo quando? Teve todo um período de boa preparação, de recuperação dos atletas. Então, se estabelece para o jogo, às vezes, uma condição física diferente. É por isso que nós temos que optar por outros jogadores para jogar esse jogo. Porque, para eles, vai também ter uma condição de uma semana de recuperação, para a sua grande maioria, condicionamento físico bom. Então, não tem jeito. É isso que nós vamos fazer e também ajuda a manter exatamente esse foco para um outro grupo sendo utilizado. Mano, eu peço desculpas que a gente chegou um pouco atrasado e a gente perdeu a primeira resposta. A tendência para esse time que vai enfrentar o Santos... Está 2-1. O quê? Tá, tudo bem. Tem que virar. Tá. A tendência para esse time que vai enfrentar o Santos no domingo é um pouco do que enfrentou o Atlético? A tendência é nós utilizarmos a maioria dos jogadores que enfrentaram o Atlético Mineiro, sim. Agora, ontem teve uma mobilização muito grande. A gente viu torcedores, jogadores, diretores de vários clubes do Brasil falando a respeito da expulsão do Dedé. Você acha que isso é uma comoção, uma solidariedade, ou tem mais a ver com uma união assim, do futebol brasileiro? Primeiro é uma comoção. Nós somos assim, né? Logo que acontece um fato extraordinário como foi esse, essas primeiras reações sempre são de comoção. Para atingirmos uma união, temos que avançar bastante. Ainda não temos essa condição. Talvez chegaremos lá um dia por entendermos que todos nós temos que cuidar do futebol juntos, independentemente das nossas individualidades, dos nossos interesses, que é evidente que cada um sempre pensa um pouco mais no seu lado. Podemos continuar pensando no nosso lado individual, mas temos que ver o futebol como um todo para melhorar ele como um todo, mas ainda precisamos avançar para chegar lá. Mano, mudando só um pouco de assunto, a gente está fazendo uma matéria para a semana que vem. Queria saber o que você espera do próximo presidente da República e se você já definiu o seu candidato. Está meio perigoso, né, falar. Não, eu espero... Eu vejo com preocupação o cenário, como me parece que todos aí estão vendo. Acho que chegamos num ponto meio de radicalização demais, né? Ninguém mais pode ter a sua opinião, né? Sem ser atacado quase que com termos grosseiros, né? Ninguém mais respeita sequer a opinião do outro. Então, isso é sinal de que as coisas estão muito extremadas. Mas é o momento que chegamos. Já escolhi meu candidato, sim, mas vou usar o meu direito de cidadão. Espero que retome e consiga colocar, né, juntamente com a nação toda, porque não é só o presidente que faz isso, ele é apenas a figura maior, que a nação toda retome uma condição de mais normalidade, de mais nível de debate, independentemente da diversidade das opiniões, né? E, acima de tudo, que a gente consiga resolver os problemas do país, que são muitos, para serem resolvidos, sempre visando o bem do cidadão. Mano, uma coisa que chama muita atenção nesse time do Cruzeiro é a maturidade que o time chegou, né? Hoje o time é realmente, em competições, principalmente de mata-matas, um time muito cascudo. E a gente pôde observar, depois do jogo, principalmente, né, quem teve a oportunidade de voltar junto com a delegação e conversar um pouco com os atletas,
que não mudou em praticamente nada a confiança dos atletas, o pessoal falando sim que tem toda a capacidade de reverter, né? Isso passa por saber a qualidade que o elenco tem, saber a força que o grupo tem e o que se deve, né? Essa tranquilidade até dos atletas de saber que tem sim essa condição de chegar aqui no Mineirão e o Cruzeiro conseguir reverter essa diferença com o apoio do torcedor, que já promete fazer uma festa para ficar marcada na história do Cruzeiro e do Mineirão. Bom, a questão, o sentimento de confiança, ele não vem do nada, ele vem de coisas palpáveis, principalmente para os jogadores, né? Que são os que entram em campo e que lá dentro sente exatamente as diferenças de uma equipe para outra, as dificuldades que eles têm e, às vezes, as soluções que precisam encontrar e que não foi possível encontrar lá, né? Então, esse sentimento vem daí, da trajetória, das viradas que o time já teve, né? E que juntos, como estamos aí há 2 anos e meio, alguns desses jogadores muito mais tempo do que a gente, né? Construíram isso, né? Então, se trata de um grande adversário, né? Vai se tratar de uma necessidade de virada quase épica, mas essa confiança vem daí. Vamos esperar a hora certa, vamos guardar todos os sentimentos que trouxemos de lá, para lá, no momento certo, tirar de dentro da gente o algo mais que será necessário para conseguirmos essa virada. Você falasse sobre essa questão mesmo de jogar no Mineirão, a força que tem isso, a partir do primeiro passo, que já é uma vitória, aí, buscar essa vitória contra o Santos e depois já emplacar aí contra o Palmeiras no meio de semana. E também pensando nisso, porque as estatísticas mostram o Cruzeiro um pouco ainda carente dessa situação de vencer no Mineirão, de fazer os gols e tal. Queria que você comentasse qual que é a importância dessa vitória, uma vitória em cima do Santos, para já empolgar o torcedor, já colocá-lo para cima para quarta-feira e também pensando no Boca Juniors depois, aí já formar o Mineirão, trazer o Mineirão como o alçapão do Cruzeiro, assim como eles fizeram lá em La Bombonera, o Cruzeiro tem capacidade de fazer aqui também. Existem situações distintas para o Cruzeiro dentro da temporada em relação ao Mineirão. E isso é importante que se separe bem, que o torcedor entenda, para ele se sentir parte disso. Os momentos que nós não conseguimos fazer o resultado dentro do Mineirão é que nós trouxemos uma vantagem de fora para dentro, do primeiro jogo para o segundo jogo. Então, se coloca uma situação estratégica diferente para o jogo, até para o adversário, que precisa arriscar mais, que precisa fazer coisas que às vezes, fora de casa, você não faz, né? Quando precisou, em situações bem específicas, que foi na final do Mineiro, quando precisou diante da Laú, quando precisou diante do Racing para conquistar o primeiro lugar do grupo, a resposta do Cruzeiro sempre foi positiva. Ele sempre conseguiu também construir as suas vitórias. Então, é isso que vai ser necessário, né, lá para frente. A situação do Santos, ela se estabelece ainda um pouco dentro dessa anormalidade nossa de ter que trocar um time inteiro. Então, claro que isso cria uma dificuldade contra um adversário de qualidade. Nós tivemos dificuldade com o Santos na Copa do Brasil, com todos à disposição. Então, é natural que tenhamos também no domingo. Mas, na quarta, já com o time todo inteiro, novamente, né, todos à disposição. Então, vamos construindo. Eu acho que essa história ela tem grandes capítulos pela frente aí, e nós esperamos, sem dúvida nenhuma, estarmos preparados para se juntar ao nosso torcedor, ou que o nosso torcedor se junte a nós e nos tornamos muito fortes para essas decisões. Mano, queria que você falasse um pouquinho exatamente da dificuldade de jogar com um time misto no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 11 jogos, só uma vitória, né? Você coloca que é o entrosamento, o ritmo de jogo, de repente o desgaste físico de alguns jogadores que você coloca, não entra com o mesmo foco, ou é porque tem um adversário mesmo pesado lá do outro lado? Que leitura você faz? É bem objetivo mesmo. É o adversário que está do outro lado, né? É natural que você, ao trocar 11 jogadores, tenha uma dificuldade maior contra o adversário que está do outro lado. Porque se com o time que você considera titular, que todos consideram titular, nós também tivemos dificuldade em alguns jogos, até mesmo dentro da nossa casa, é natural as outras, né?
Mas eu estou confiante aí que a equipe já consegue também ter ritmo, já não me preocupa mais essa questão do ritmo dos 90 minutos que a gente tinha antes, porque quando você muda muito os jogadores, você tem um ritmo de 70 minutos e depois os últimos 30 não tem jeito. Cada um cai 10%, 20% e aí você perde praticamente um jogador aí na comparação com o adversário. Agora nós não temos mais essa dificuldade, já estamos conseguindo manter. Foi possível ver isso no clássico de domingo diante do Atlético. Então, podemos também brigar pela vitória. E mais uma aqui o Cruzeiro está há muito tempo em sétimo ali, né? Mas agora a turma de baixo está chegando. Uma vitória do Santos, inclusive o Santos já passa o Cruzeiro. Que leitura que você faz na tabela? O Cruzeiro tem que ficar ali um pouquinho, encostar mais, tem que ficar ali brigando em sétimo, porque também tem a Copa do Brasil, se não for o Cruzeiro campeão, de repente pode ser outro, que abre mais uma vaga ainda para chegar na Libertadores. Como é que você faz a leitura da tabela? A leitura que eu faço é também bem objetiva, né? Os outros estão chegando porque nós não estamos vencendo. Da mesma maneira que a vitória do Santos faz com que o Santos nos ultrapasse, a vitória do Cruzeiro perante o Santos faz com que aumente a diferença. É isso que vamos jogar nos 90 minutos no domingo. Feito?